edificação desta igreja através da palavra do Senhor. Irmãos, vamos ler a palavra do nosso Deus e nós vamos ler Salmo 116 e eu vou ler apenas um único verso, porém eu convido para que você não feche sua Bíblia, permaneça com ela aberta, porque haveremos justamente de ler outros versos desse texto. A palavra do Senhor diz, Salmo 116, e ele diz assim no verso de número 12: Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Meus irmãos, cada um de nós somos testemunhas de eventos e fatos dos quais presenciamos ou então podemos ver, assisti-los pela televisão. E estes acontecimentos estão gravados na nossa memória e ficamos, vez ou outra, lembrando-nos destes ocorridos. Como, por exemplo, quem não lembra do dia 11 de setembro de 2001, quando os Estados Unidos estavam sob forte ataque e vimos então, fomos testemunhas do momento que aquelas torres gêmeas vieram abaixo. Talvez você também deva lembrar quando cerca de 33 mineiros ficaram presos lá no Chile, a cerca de 700 metros abaixo da terra, quando ali em uma mina houve um desmoronamento e a saída, a entrada, a saída, a passagem daqueles homens fora obstruída e eles não conseguiam sair dali. Também você deve lembrar quando, no dia 8 de julho de 2014, o nosso Brasil foi marcado por uma derrota avassaladora, quando então a seleção brasileira foi derrotada pela seleção da Alemanha por 7-1, naquele fatídico dia onde a seleção brasileira foi humilhada aqui dentro do nosso Brasil. E, meus irmãos, também, mais recentemente, talvez você deva ter percebido que nesses últimos dias o Estado de Israel tem sido atacado de forma avassaladora pelo grupo terrorista Hamas, e foi possível ver uma chuva de mísseis que caíra ali naquela localidade. Pois bem, diversas são as memórias que temos, memórias boas, memórias ruins. Fomos testemunhas de diversos acontecimentos, e acontecimentos também na sua vida, como eu também pude testemunhar eventos, acontecimentos na minha vida. Meus irmãos, nós acabamos de ler um texto onde o salmista vai falar de acontecimentos, ele vai testemunhar sobre fatos que ocorreram na sua vida. E quando ele assim o faz, a gente pode perceber que o salmista, no Salmo 116, ele vai expressar, demonstrar que muitos acontecimentos passaram pela sua vida. E ele então vai dedicar o tempo inteiro neste Salmo 116 a falar no pronome da primeira pessoa. Eu, meu, minha, mim. Ele vai demonstrar que Deus realizou inúmeros feitos na sua vida, já que ele é este alvo neste salmo. O salmista, quando ele se coloca, ele demonstra que tudo aquilo que ele está passando, tudo aquilo que ele está vivenciando, ele percebe a mão de Deus cuidando de sua vida. Ele percebe que Deus se faz presente em cada um destes atos. E aqui o salmista tenta de alguma forma demonstrar que esta presença real de Deus na sua vida, que a presença do Senhor em cada envolvimento que ele
está, envolvido, o que o salmista está envolvido, e ele faz questão de demonstrar que o Senhor é um Deus que preocupa-se com sua vida. É um Deus, o Senhor, o nosso Deus, é o Deus que está em todas as circunstâncias. Por mais que sejamos assolados, por mais que sejamos esmagados pelo momento que estamos vivenciando, ele faz questão de declarar, o salmista faz questão de declarar que Deus está presente ali, cuidando da sua vida por completo. E eu gostaria de poder, então, meditar com os irmãos, poder, então, pensar com cada um de vocês sobre testemunho, sobre testemunhar, então, aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Meus irmãos, quando falamos sobre testemunhar, é porque quando somos testemunhas de acontecimentos que ocorrem externamente, nós passamos a ser coadjuvantes na história. Mas quando então testemunhamos aquilo que Deus realizou nas nossas vidas, nós nos tornamos o protagonista, não dizendo que somos então protagonistas nessa história, na questão de relação de termos uma importância, não, porque verdadeiramente quem é protagonista é Deus, porque é Ele quem faz, quem realiza nas nossas vidas os feitos. Mas quando digo que nos tornamos protagonistas em certo aspecto, é porque não é mais externamente que somos testemunhas daquilo que é feito externamente, mas aquilo que é feito internamente em mim, sobre a minha vida, dentro de mim. E então, irmãos, quando podemos pensar nisso, nós vemos então o salmista descrevendo aquilo que Deus faz de forma maravilhosa, poderosa, grandiosa sobre a vida dele. E a primeira questão que observamos aí na vida do salmista é o que ele diz no verso de número 1 e 2, quando ele diz: amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. E aqui, meus irmãos, sermos testemunhas dos feitos de Deus é justamente daquilo que o Senhor, primeiro, daquilo que o Senhor nos concede, de sermos então, ou termos uma vida de devoção a Ele. Meus irmãos, o salmista aqui, ele vai justamente louvar a Deus, exaltar o Senhor, porque ele ouve os seus filhos. Deus ouve aqueles a quem Ele chama para fazer parte do seu povo. É interessante porque o salmista aqui, como ele vai falar dessa devoção, como ele vai falar dessa adoração, como ele vai falar dessa vida de dedicação ao Senhor, ele vai dizer: eu amo esse meu Deus. Eu amo o Senhor porque Ele é Deus que se revela a mim. Ele é Deus que ouve todas as minhas súplicas. Ele é Deus que está atento às minhas necessidades. Logo, então, eu me dedicarei a Ele. Eu viverei para a glória do Senhor, do meu Deus. Uma vida de devoção, uma vida de dedicação, uma vida onde o Senhor, sim, será servido pela minha vida. O salmista faz uma declaração, meus irmãos, de entrega ao Senhor. Eu amo o meu Deus, porque Ele é Deus real, Deus verdadeiro, Deus que cuida de mim, Deus que me abençoa, Deus eterno, Deus soberano, Deus poderoso. Ele expressa, meus irmãos, de forma a testemunhar ao mundo esta devoção ao Senhor.
E é isso que você e eu precisamos também fazer. Porque, meus irmãos, nós passamos então a nos dedicar a Deus, a ser devotos do Senhor, quando cumprimos a sua palavra, quando ouvimos a sua voz, quando ouvimos o seu ensinamento e então cumprimos. Porque não adianta também dizer que ama o Senhor e não obedecer os seus mandamentos. Isso não é uma vida de devoção real. Isso não é uma vida de devoção sincera ao Senhor. Uma vida de devoção é andar no caminho que o Senhor nos chama, que o Senhor nos convoca a fazer, que o Senhor diz para obedecer a sua palavra. Isso é uma vida de devoção. E o salmista diz: eu amo o Senhor, eu te amo, Senhor. Segundo, meus irmãos, sermos testemunhas, testemunharmos aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Segundo, é entender, meus irmãos, a nossa situação, a sua situação, a minha situação. Ele vai dizer no verso de número 3: laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Meus irmãos, o salmista ele sabe muito bem, ele entende quais são os ataques que recebemos, e esses ataques eles vêm do mundo, ele vem da carne, ele vem do diabo. Ele sabe a real situação dele como pecador, e ele também compreende que tudo isso faz com que a sua vida seja colocada em uma opressão constante. Mas ele então, ao entender a sua real situação, ele sabe que tem um Deus que lhe liberta. Ele sabe que tem um Deus que vai lhe auxiliar na caminhada da vida cristã. Ele sabe, o salmista, que por mais que ele tenha toda esse peso sobre a sua vida, ele sabe que o Senhor é Deus que lhe ampara. Então ele diz no verso de número 4: então invoquei o nome do Senhor, ó Senhor, livra-me a alma. O salmista sabe, meus irmãos, que ele depende somente do Senhor. Ele sabe que o Senhor é quem pode lhe socorrer, lhe amparar, lhe abençoar. É Ele que pode lhe erguer do pó. É Ele, Deus, que pode fazer com que ele tire, saia do lamaçal e então seja transportado para o reino do Filho do seu amor. E é nisso que precisamos testemunhar este feito de Deus. Porque no momento que reconhecemos a nossa situação, também haveremos de reconhecer que o Senhor é Deus que tem cuidado das nossas vidas. Dependemos completamente dele. Por mais que estejamos em uma vida de pecado, de morte, de distanciamento de Deus, que a nossa fé está fraquejando, nós vamos justamente então, como salmista, dizer: Senhor, eu dependo de Ti. Eu sou, Senhor, pecador e preciso que o Senhor venha sobre minha vida e me ajude, me levante e me fortaleça. É preciso, meus irmãos, entender que quando o salmista coloca-se diante desse Senhor, do Deus Todo-Poderoso, e que ele então, o pecador, entende a sua condição, e precisamos testemunhar isso, que estamos caídos, precisamos do Senhor, que confessamos os nossos pecados a Ele, e que Ele é Deus que nos livra da morte. É Deus que nos dá vida em abundância. O salmista entende que ele depende completamente de Deus. Por mais que ele tinha um dilema a enfrentar, entendendo a sua real situação, ele sabe de um Deus que intervém sobre as nossas vidas a nos abençoar. Por isso que ele invoca o Senhor. Por isso que ele clama a Deus somente.
Por isso, precisamos, você e eu, testemunhar esse feito de Deus sobre as nossas vidas. Quando então confessamos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Que dependemos da obra de Cristo, que precisamos justamente daquela entrega dele, de Ele na cruz do Calvário, se colocar em meu lugar, no seu lugar. Que somos totalmente dependentes desse Senhor. Terceiro, precisamos testemunhar, meus irmãos, que o Senhor é o Deus que tem providenciado, que providenciou a nossa libertação. Versos de 5 a 8 diz: compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta, minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Meus irmãos, o Deus que tem proporcionado a cada um de nós liberdade, que tem feito-nos livres, é esse Deus que precisamos testemunhar. Porque, meus irmãos, o salmista aqui agora vai justamente demonstrar que outrora, quando ele andava sem Deus, ele se encontrava como? Ele se encontrava, como ele diz no verso número 8, ele se encontrava morto, ele se encontrava desesperado porque as lágrimas não paravam de rolar do seu rosto, e ele também entende que ele se encontrava caído, porque ele diz que o Senhor então livrou, da queda os pés. Ele se encontrava em completa miséria. E nisso o salmista vai reconhecer e dizer: Deus então, Ele realizou na minha vida um ato de me libertar. Libertar de todas as amarras do pecado, de me libertar de todo o peso da condenação que outrora estava sobre mim. Ali na cruz do Calvário, Cristo vai me libertar, Ele vai derrubar todas as cadeias. O escrito de dívida que tinha sobre você, que tinha sobre mim, ele é então cancelado. Todas as amarras do pecado, do mal e da condenação caem por terra. Deus, Ele vai então libertar a minha vida e libertar a sua vida. Ele vai libertar aqueles que passam a andar com Ele, que vivem para Ele, que têm uma vida de devoção, que têm uma vida de dependência, que consegue perceber o seu estado e então voltar-se para o Senhor. E essa libertação, meus irmãos, é algo que deve estar constante na nossa memória, fresquinha na nossa memória, essa lembrança, porque simplesmente, meus irmãos, o Senhor tirou todo o fardo das nossas costas, todo o peso e toda a condenação que levava-nos, que guiava-nos para o inferno. E então lançou tudo isso sobre os lombos do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Redentor. E então você e eu precisamos testemunhar isso, porque não estamos indo agora em direção aos céus, não estamos indo em direção aos céus por causa de nós mesmos, não, mas por causa de Deus, por causa que Ele nos libertou. E Jesus mesmo diz: se Ele nos libertar, verdadeiramente seremos livres. É isso que a Escritura diz. Por isso precisamos testemunhar isso constantemente, meus irmãos, o tempo todo que o Senhor nos libertou. Quarto lugar, meus irmãos, nós precisamos também testemunhar que é necessário, que se faz necessário andarmos com Deus e então
cumprirmos para com o Senhor esta responsabilidade. É responsabilidade humana, responsabilidade sua. Não é responsabilidade de salvação, mas é uma responsabilidade que paira sobre sua vida, sobre a minha vida, de cumprir agora, no momento que o Senhor nos liberta da escravidão do pecado, agora andarmos com Ele nesta novidade de vida com determinação. Versos 9 a 14 diz assim: andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse, estive sobre modo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Meus irmãos, testemunharmos, você e eu precisamos testemunhar uma vida de dedicação ao Senhor. Uma vida com propósito, cumprindo a palavra do Senhor. O salmista, ele vai justamente fazer essa declaração e ele vai dizer: olha, eu estava perturbado, tão perturbado que eu começava a fazer alguns raciocínios, alguns pensamentos, e eu percebia que eu preciso estar devotado, entregue ao Senhor e cumprir tudo aquilo. Diante daquilo que Ele realiza na minha vida, eu preciso viver de maneira fiel na presença do Senhor. Eu preciso buscá-lo de todo o meu coração, porque somente o Senhor é quem realiza sobre a minha vida tais feitos de cuidar, de abençoar, de poder em todo o tempo me dar graça, perdão, misericórdia. E é interessante porque o salmista diz: eu vou cumprir os meus votos ao Senhor. Eu vou votar a Ele e vou cumprir estes votos. Eu estarei certo de que andarei para com meu Deus em todo o tempo. E ele faz essa declaração, meus irmãos, alicerçado em uma dependência desse Deus. Porque ele vai justamente dizer: eu vou crer nesse Senhor que me sustenta, eu vou viver para com Ele, porque é Ele que me salva, é Ele que me, como ele diz no verso 13, tomarei o cálice da salvação, é Ele que me transforma a minha vida, é o Senhor que está me abençoando. E o salmista aqui, então, ele demonstra esse compromisso para com Deus. E ele está firme neste compromisso. E precisamos testemunhar isso, meus irmãos, através das nossas vidas, estando firmado no Senhor, conhecendo cada vez mais, alicerçado e desejoso em andar nos caminhos do Senhor em todo o tempo, fazendo sua vontade. Estarmos em todo momento cumprindo os nossos votos ao Senhor, porque nós não votamos a homens, nós votamos a Deus. E quando assim fazemos, precisamos cumprir estes nossos votos. Por mais, meus irmãos, que a circunstância da qual observemos esteja difícil, esteja um tanto quanto incapaz de cumprir esse voto, mas quando votamos para o Senhor de andar na sua presença, de andar firmemente, servindo de todo o coração, precisamos fazer. Precisamos cumprir os nossos votos ao Senhor. Porque, meus irmãos, no momento que passamos a andar com Deus, e então, naquele momento do nosso batismo, na nossa profissão de fé, nós respondemos perguntas das quais dissemos: sim, eu creio, sim, eu declaro, sim, eu vou cumprir, sim, eu haverei de confiar, eu haverei de entregar, eu haverei de viver. Promessas das quais, meus irmãos, diante desse momento nós fizemos ao Senhor.
que andaríamos em fidelidade a Ele, que andaríamos dedicados, que viveríamos para fazer a sua vontade. Certo momento, Jesus falando, chamando pessoas para andar com Ele, para serem discípulos dele, alguns homens se apresentaram e disseram: Senhor, nós vamos te seguir, mas primeiro deixa que eu vá sepultar os meus pais. E aí Jesus disse: deixa que os mortos sepultem os mortos. E aí Jesus, naquele mesmo episódio, ele olha para aqueles que ele chama para seguir-lhe, e aí ele diz no momento final: aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás. Não pode olhar para trás. Meus irmãos, fomos chamados pelo Senhor a vivermos, a testemunhar, sermos essas testemunhas do próprio Deus, para dizer a este mundo que o Senhor deve ser servido com fidelidade. Por isso, testemunhe do Senhor, fale do Senhor, que Ele seja conhecido, porque o salmista aqui está justamente falando de um testemunho pessoal, daquilo que Deus fez na vida dele, e que este Deus realiza também na sua vida, porque é bem certo que você já viu inúmeras realizações do Senhor. Você já viu um Deus que tem de forma maravilhosa, lhe dado a oportunidade que você o sirva. Então, é preciso testemunharmos que se faz necessário ao Senhor uma vida de devoção. Segundo, você já viu também um Deus que tem demonstrado a vida da qual você leva sem Ele. Levava uma vida de distanciamento. E então você precisa confessar isso a Ele. E então demonstrar o quanto você e eu somos dependentes desse Senhor. Também você já viu que o Senhor lhe libertou. E você precisa testemunhar a outros, para que estes também sejam libertos pelo Cristo, pela palavra. Que estes sejam libertos e também tenham os seus escritos de dívida anulados. Você também viu, tem visto, e também se faz necessário testemunhar que é preciso ter um compromisso com Deus. Um compromisso. Porque andar com Deus, meus irmãos, servir ao Senhor, não é um ato de emoção, não é um ato de brincadeira, não é um ato do qual outros incentivarão a fazê-lo, mas é um ato consciente de andar com Deus, um ato de devoção sincera, um ato de obediência ao Senhor. Também, meus irmãos, o salmista diz que, em quinto lugar, precisamos testemunhar que o nosso prazer é o Senhor. Versos de número 15, diz assim: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva, quebrastes as minhas cadeias. Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças e invocarei o teu nome. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. E por último, meus irmãos, precisamos testemunhar que o Senhor é o nosso prazer. O salmista vai justamente demonstrar que o Senhor, o nosso Deus, Ele é aquele que nos vê, olha para nós, através de Jesus Cristo, e então somos considerados pelo Senhor como a menina dos seus olhos. O salmista aqui, ele vai justamente expressar, porque ele está dizendo que preciosa é a morte dos santos, aqueles que já
andam em compromisso com o Senhor, daqueles que têm uma vida de devoção, aqueles que foram resgatados da morte, aqueles que tiveram as suas cadeias quebradas. O salmista então vai dizer: olha, o Senhor é aquele que acolhe o seu povo. E este é o prazer do povo dele, do povo de Deus, daqueles que andam com o Senhor, daqueles que lhe têm como Senhor de suas vidas, porque este é o meu prazer. Porque então percebe-se no verso 15 uma promessa, da qual o Senhor diz que terá com ele, já que é preciosa a morte dos seus santos, terá estes seus santos com ele. Ele também vai demonstrar que é um privilégio, o salmista vai dizer que é um privilégio servir ao Senhor, porque ele diz: Senhor, eu sou o teu servo, filho da tua serva, e ele vai demonstrar que é um prazer indizível pertencer ao Senhor. Por isso, meus irmãos, precisamos testemunhar que é um prazer pertencer ao Senhor. O salmista, ele então, nos versos 17, 18, ele diz que vai servir ao Senhor com todas as suas forças, ele vai invocar, e no 18 ele diz: eu vou cumprir os meus votos ao Senhor. Ele vai mais uma vez dizer que não é penoso, meus irmãos, obedecer a Deus. Não é penoso, meus irmãos, cumprir os votos do Senhor, porque faremos isso e isso será um prazer nas nossas vidas. Porque não há prazer maior do que servir a Deus. Não há nada maravilhoso senão somente viver para Deus. E é isso que você e eu precisamos constantemente trazer nas nossas vidas, esta alegria de servir ao Senhor, porque é prazeroso, é maravilhoso, é bendito, meus irmãos, servir a Deus, o único e verdadeiro Senhor. E o salmista aqui, ele expressa isso. Ele demonstra que o Senhor, aquele que está sendo servido, é aquele em quem nos deleitamos. Porque não existe prazer maior. O salmista, lá no Salmo 84, ele vai dizer que é maravilhoso, né? Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. Ali ele vai justamente começar a poetizar, a demonstrar, a cantar que maravilhoso é estar na presença do Senhor. Não há prazer maior, meus irmãos. E nós precisamos testemunhar isso. Porque muitas vezes o que temos feito é que ir à casa de Deus tem sido algo duro para a gente, pesado, árduo. E às vezes a gente vai para a casa de Deus porque não quer que depois o pastor ligue, né? Ou pergunte: irmão, você não veio para o culto, você não participou com a gente, você não veio à Santa Ceia, o que está acontecendo? Muitas vezes, meus irmãos, o que temos testemunhado é que ir à casa de Deus, ao invés de termos aquele compromisso constante, isso tem sido um fardo terrível e pessoas têm visto isso. Familiares nossos muitas vezes têm visto isso, porque olhamos para a casa de Deus ao invés de sentirmos o prazer de estarmos na presença do Senhor. Isso tem feito com que adoeçamos, isso tem feito com que, na verdade, sejamos pessoas que não têm participado constantemente dos cultos. Não tem havido prazer. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, na lei medita de dia e de noite. Prazer, meus irmãos. Precisamos testemunhar quão maravilhoso é estarmos na casa de Deus, servir ao Senhor. Precisamos demonstrar ao mundo que é necessário que eles também se acheguem a Deus, porque
ali na casa de Deus, na presença de Deus, buscando a Ele em oração, lendo a sua palavra, é a melhor coisa que temos. E aí eu não estou dizendo que muitas vezes nós não vamos à igreja, vamos ao culto com algumas angústias. Vamos sim, com algumas angústias. Mas é justamente neste lugar, na casa de Deus, meus irmãos, onde haveremos justamente de expressar quão maravilhoso é estar na presença do Senhor, porque é ali onde receberei do Senhor o bálsamo para sarar as minhas feridas. Não existe prazer maior do que estar na casa de Deus, e precisamos testemunhar isso. Encorajar a outros. Precisamos então fortalecer a outros. Vamos à casa do Senhor. O salmista diz: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor, porque é o meu prazer estar na casa de Deus, é meu prazer estar na presença do Senhor, porque é maravilhoso. Por isso, meus irmãos, nós precisamos trazer à nossa memória, precisamos trazer na nossa mente lembranças daquilo que testemunhamos, daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Não podemos deixar que isso seja apagado. Não podemos permitir que isso seja esquecido por nós. Porque, meus irmãos, Deus tem nos abençoado de forma maravilhosa, de forma poderosa. E nós não podemos nos esquecer disso. Para finalizar, gostaria de fazer algumas considerações. Primeiro, como anda a sua devoção para com o Senhor? Como você tem, diante dessa sua vida cristã, como você tem se apresentado ao Senhor? Você tem amado ao Senhor? Você tem amado a palavra dele? Você tem servido a Jesus Cristo com determinação e amor, com entrega sincera e real? É assim que você tem feito? Segundo, a devoção que você tem expressado ao Senhor tem sido um mero ritual, um ritualismo, ou será que você tem se colocado diante do Senhor com um coração sincero? Terceiro, diante dessa vida de testemunhar ao Senhor, você tem reconhecido que você depende do Senhor? Você tem reconhecido os pecados que você e que eu também tenho cometido e confessado estes pecados ao Senhor? Temos testemunhado de que o Senhor é Deus perdoador e que, sim, dependemos dele em todo o tempo? Ainda, meus irmãos, temos testemunhado também que o Senhor é o Deus que nos libertou de todas as nossas cadeias, de todas as nossas prisões. Nós temos testemunhado que o Senhor tem então rasgado, cancelado todo o escrito de dívida que tinha sobre você e sobre mim. Temos testemunhado, irmãos, também que essa libertação tem agora nos colocado em um novo caminho e então vivemos em novidade de vida. Será que temos testemunhado, lembrado e testemunhado também a este mundo que o Senhor tem sido Deus que tem redimido e salvado a nossa vida? Também você tem observado e testemunhado de que Deus precisa ser servido com responsabilidade e com dedicação. Você tem se colocado diante de Deus e então feito declarações de que
ele precisa sim ser obedecido em todas as circunstâncias. E por último, qual tem sido o seu prazer? De andar com Deus, de servir Ele na sua casa, de vir à igreja, de dedicar ao Senhor todas as coisas, de cumprir os seus votos a Ele, de obedecer a Ele em todo o tempo. Como você, como eu, como temos vivido, meus irmãos? É preciso que o Senhor seja servido através das nossas vidas. Não é que Deus haverá justamente de ficar maior, que Ele será, que as suas forças aumentarão porque serviremos a Ele. Não, mas é porque somente Ele, meus irmãos, é digno de toda honra, todo louvor e toda glória. De servir ao Senhor, porque Ele é o soberano sobre todas as coisas e não existe Deus semelhante a Ele. O que você tem feito? Que testemunho você tem dado do Deus da sua vida? Que testemunho você tem dado dos feitos que Ele tem realizado sobre sua vida? Que Deus possa lhe ajudar, possa me ajudar também, para que testemunhemos o tempo inteiro aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, as maravilhas que Ele tem executado e que ainda também executará muitas outras maravilhas sobre a minha vida, sobre sua vida, sobre a vida da Igreja Presbiteriana da Tijuca. Porque é bem certo, meus irmãos, que Deus realizou nesses 54 anos de existência dessa igreja inúmeras bênçãos. E sobre a vida daqueles que passaram por esta igreja, que hoje estão nesta igreja, e daqueles que ainda passarão por esta igreja, haverão de também manifestar, testemunhar as bênçãos que Deus realizou, realiza e realizará na vida de cada um destes servos e servas do Senhor.